A paz do Senhor. Hoje, 27 de abril, terça-feira, vamos à nossa meditação das 3 leituras da missa de hoje. Atos dos Apóstolos, Salmo e Evangelho. Que bom que você está conosco e nós estamos cada vez mais perto do dia de Pentecostes. São 50 dias rumo a Pentecostes e daqui a pouco nós vamos completar 25 dias, vamos chegar à metade do caminho já. E que bom que você está fazendo esse caminho conosco. Então vamos já à primeira leitura de hoje, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19, que é a fundação da igreja de Antioquia. Algumas coisas que é bom colocar antes da gente ler é o seguinte: nós vamos ver aqui que a igreja continuou se expandindo, o evangelho continuou se expandindo e começou a ultrapassar as fronteiras do mundo judeu. Porque, primeiramente, eles pregavam só judeu, mas aí os pagãos começaram a aceitar. O evangelho começou a chegar a cidades onde não tinha só judeus, diferentemente de Jerusalém, que era praticamente uma cidade só de judeus. Eles começaram a chegar em grandes cidades. E hoje nós vamos ver nessa passagem a chegada do evangelho numa cidade chamada Antioquia. Antioquia não era uma cidade qualquer e nem era uma cidade pequena, era uma das 3 maiores cidades do Império Romano. A saber, era Roma, Alexandria e Antioquia. E por ser uma cidade assim tão grande, ali acolhia vários tipos de cultura, vários tipos de povos e até pessoas de outras religiões que não eram judeus, que eram chamados de pagãos ou gentios. Nada a ver com gentio de gentileza, gentio com L no final, não. Gentio com O no final. Pessoas que não eram do povo judeu, que eram também chamados pagãos ou gentios. Esse povo, que era pagão, que era gentio, se tornou a especialidade de Paulo lá na frente, lá no futuro. Você sabe que nesse momento aqui, Paulo está lá em Tarso, esquecido. Mas alguém vai lembrar dele nessa passagem que vamos ler hoje. Paulo está lá esquecido porque ele estava sendo já perseguido pelos judeus, os judeus não aceitavam a pregação de Paulo, e ele foi mandado para Tarso para fugir dos seus perseguidores. Ele ficou lá esquecido. Mas o amigo dele, Barnabé, que vocês devem se lembrar que Barnabé apareceu aqui durante essa história dos Atos. Barnabé apareceu lá nos primeiros capítulos, né? Ele fez uma grande doação para a igreja, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Depois, quando Paulo se converte, os cristãos têm dificuldade em acreditar que ele se converteu, porque ele era um perseguidor. Será que ele não está fingindo que aderiu ao cristianismo só para se infiltrar no nosso meio? Tinha dificuldade. E aí um amigo tomou Paulo pela mão, levou até os apóstolos e contou o testemunho dele de como que ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco. E esse amigo é o Barnabé. Barnabé que levou Paulo a Jerusalém e apresentou aos cristãos, e aí aceitaram Paulo. Mas Paulo teve que fugir de Jerusalém e ficou esquecido lá em Tarso. Vamos ler então a leitura de hoje, como que a igreja chegou lá em Antioquia. Lembrando também que quem começou a pregar a pagãos foi Pedro, que ele foi cobrado e teve que dar uma explicação ontem, na leitura de ontem. Por que ele batizou pagãos que não tinham se tornado judeus? Então Pedro é quem inicia esse ministério de pregar aos pagãos, né? Que isso fique bem claro. Bom, vamos lá então. A fundação da igreja de Antioquia, que era uma das 3 maiores cidades do Império Romano. Versículo 19. Atos 11, 19. Entretanto, aqueles que foram dispersos pela perseguição que houve no tempo de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, pregando a palavra só a judeus, nesse momento. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, entrando em Antioquia, dirigiram-se também a gregos. Os gregos não eram judeus. Anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. Presta atenção nesta expressão. A mão do Senhor estava com eles. Significa o quê? Que estavam acontecendo intervenções divinas ali. Curas, prodígios e milagres. Então se diz assim, a mão do Senhor estava com eles. Ou seja, estavam acontecendo coisas maravilhosas pelo poder de Deus. A mão do Senhor estava com eles e grande foi o número dos que receberam a fé e se converteram ao Senhor. Agora chamam a Jesus não de Cristo, mas de o Senhor. Se converteram ao Senhor. Aí,
A notícia dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja lá em Jerusalém, lá onde estavam os apóstolos. Olha, a grande cidade de Antioquia, lá tem um povo seguindo Jesus, tem gente pregando Jesus lá. Então a notícia chegou em Jerusalém e enviaram então Barnabé até Antioquia. Aí aparece Barnabé, o amigo de Paulo. Então os apóstolos falaram, então vai lá Barnabé, vai lá ver essa igreja, ver o que está acontecendo lá, vai dar instruções para eles. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quem era o chefe dos apóstolos? Pedro. Então foi Pedro quem enviou Barnabé para Antioquia. Versículo 23. Ao chegar lá, alegrou-se vendo a graça de Deus e a todos exortava a perseverar no Senhor com firmeza de coração. Pois, agora vai falar de Barnabé, olha só. Era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Que lindo, né? Um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Assim, uma grande multidão uniu-se ao Senhor. Veja, em Antioquia, uma das maiores cidades do Império Romano, uma das 3 maiores. Em seguida, partiu Barnabé para Tarso. Quem é que estava lá em Tarso esquecido? Olha só. Em seguida, partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Achou-o e levou-o para Antioquia. Olha o amigo aí. E aí nasce a dupla Barnabé e Saulo. Durante um ano inteiro, eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram grande multidão. Olha só, grande multidão durante um ano, ouvindo as pregações de Paulo e de Barnabé. Eles formaram uma igreja ali muito forte, né? Uma grande multidão, de maneira que em Antioquia, atenção agora, foi lá em Antioquia é que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados pelo nome de cristãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui inicia uma das maiores missões da história da igreja, a missão de Paulo e de Barnabé. Vejam que eles ficaram um ano em Antioquia, instruindo os irmãos, ensinando-os a ser cristãos, ensinando-os a ser igreja. Às vezes nós iniciamos um grupo em algum lugar e imaginamos que vamos lá dar um curso e depois eles caminham sozinhos. Eu já vivi essa história, essa experiência 2 vezes e eu percebi que é preciso ter um acompanhamento de longo prazo, né? As 2 vezes que eu vivi essa experiência, depois de ter dado um curso, falei, bom, já fizeram o curso, já aprenderam, vão caminhar sozinhos. Mas foi só me afastar e começaram a fazer coisas diferentes até do que foi aprendido no curso. Então o Senhor estava dizendo assim, Serginho, não é só dar curso, é preciso ter um acompanhamento, ficar junto durante algum tempo com eles. Paulo e Barnabé precisaram ficar um ano, porque que eu queria que a comunidade se resolvesse com apenas um curso que durava assim 3 fins de semana, né? E então eu tenho sentido muito forte esse chamado de repente ir para uma comunidade que não tem um grupo ainda e começar lá um trabalho. Dar o curso, sim, mas depois do curso acompanhar durante um ano pelo menos, até que esse grupo esteja estabelecido, esteja caminhando, né? Possa caminhar com as próprias pernas, como se diz por aí, quando na verdade caminhar com as pernas do Espírito Santo, de Deus. Então, que lindo! Lá em Antioquia começa a dupla Paulo e Barnabé. E é ali em Antioquia que nós fomos chamados pela primeira vez de cristãos, porque certamente eles falavam tanto do Cristo, de Jesus Cristo, que eles falaram assim, esse povo aí é os cristãos, né, que só sabem falar de Cristo. Glória a Deus! Quem dera todos nós também só soubéssemos falar de Cristo. E que o nosso apelido no trabalho fosse cristão. Nosso apelido na escola, cristão. Por quê? Porque só fala de Cristo. Parece que Cristo é Deus. E é mesmo. Parece que Cristo é a pessoa mais importante. E é mesmo. Olha aí. Aqui, esse livro aqui, bom que ele caiu, Providência de Deus. É uma tentativa de levar o Evangelho às pessoas para estudar em casa. Né? Quem quiser adquirir depois, acho que ele caiu aqui, foi Providência. Você pode ligar no meu WhatsApp 9918 9149 e pode adquirir. É um estudo bíblico para 2 meses, com os temas do Seminário de Vida, para você estudar em casa uma passagem bíblica por dia. Eu fiz esse trabalho com muito amor, com muita vontade de evangelizar.
Eu tenho certeza que se você adquirir e fizer durante 2 meses, você vai ter um grande crescimento espiritual. Amém? Bom, vamos então ao Salmo de hoje. Você percebeu que o Evangelho está extrapolando o mundo dos judeus. Está indo a outras cidades e em breve chegará a outros países também. E aí o Salmo de hoje vem a louvar a Deus justamente por isso. Porque outros povos estão conhecendo a Deus, outros povos estão louvando a Deus. E aqui diz assim, olha só. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes, ou todos os povos. É o Salmo 86. Esse é o Salmo da missa de hoje. E diz assim, o Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo, Jerusalém. Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor, Jerusalém. Lembro, aí começa a falar outros lugares. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores. Na Filisteia, ou em Tiro, ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Deus anota no seu livro onde inscreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. É por isso, e por isso todos juntos a cantar se alegrarão e dançando exclamarão, estão em ti as nossas fontes. Amém. Este é o Salmo de hoje. Eu acho bonito falar da alegria, né? Olha aqui. Por isso todos juntos a cantar se alegrarão e dançando exclamarão. Por isso que a gente canta e dança na presença de Deus lá na igreja, no templo. Nós nos alegramos, dançamos e cantamos na presença de Deus. A nossa Jerusalém, gente, é a nossa igreja. São os nossos templos, nossas paróquias. Essa é a nossa Jerusalém. Aleluia. Vamos ao Evangelho do dia. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e disseram, até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Era uma armadilha, porque se Jesus dissesse, eu sou o Messias, eles iriam já tentar matar Jesus na hora e dizer, olha, ele está dizendo que é o Messias. Então, eles como querendo assim, fazer uma armadilha, disseram a Jesus assim, se é o Messias, fala logo abertamente, não deixa a gente na dúvida, né? Claro que Jesus não disse abertamente, mas Jesus deu sinais de que ele era o Messias. Olha só. Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu, já vou-lo disse, mas vós não acreditais. Já disse e não acreditais? Como que ele disse? Eles acabaram de dizer que ele não disse abertamente, que eles ainda estão na dúvida. E Jesus está dizendo, eu já disse, mas só que Jesus não disse com palavras, disse com ações, com acontecimentos. Olha só, já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Lembra quando João Batista mandou 2 discípulos perguntar, tu és o Messias ou devemos esperar outro? Ele disse, fala lá para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, que o evangelho é pregado aos pobres, porque era isso que se dizia do Messias. Entende? Então, tudo aquilo que se dizia do Messias, Jesus estava fazendo. Os cegos ouvindo, os mudos falando, os coxos andando, o evangelho anunciado aos pobres. E aí ele diz isso. As minhas obras dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais. Por quê? Não sois das minhas ovelhas. Quem não é das ovelhas do Senhor, você pode fazer 1000 pregações, a pessoa não vai ser tocada. Ninguém vem a mim se não for o Pai que o enviou, diz Jesus. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Aleluia. Está falando de nós. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Oh, Senhor, que ninguém me arranque das tuas mãos. Que ninguém me arranque o meu irmão aqui das tuas mãos. Senhor, são tuas ovelhas. Elas não se perderão. Continuando. Meu Pai
que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Aí Jesus declara a sua divindade. Eu e o Pai somos um. Nós somos a igreja que proclama a Trindade, que Deus é um só, em 3 pessoas. E aqui Jesus está dizendo, eu, o Filho e o Pai, Deus, somos um só. E nós cremos que o Espírito Santo também é um só com o Pai e o Filho. Por isso, nós chamamos de mistério da Santíssima Trindade. Nós cremos num Deus único, que se desdobrou em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito. Uma coisa impossível na nossa cabeça. Como é que 3 é um? Só em Deus. Em Deus, é um mistério. Amém. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E agora, irmãos, vamos nos colocar nas mãos do pastor Jesus, aquele que disse que nenhuma das ovelhas será arrancada das mãos dele. Senhor Jesus, nós queremos vos pedir essa graça. Já que nos tomastes em tuas mãos, em teu colo, em teus braços, que ninguém nos arranque dos teus braços, Senhor. Que naquele grande dia em que chamar pelo nome todos nós, suas ovelhas, sejamos reunidos no céu para vos louvar eternamente, dia e noite diante do trono da glória, onde o veremos tal qual tu és, onde veremos o Pai tal qual ele é, onde seremos um contigo, com o Pai, com o Espírito Santo. Isso nós os pedimos por intercessão de Nossa Senhora. Amém. Irmãos, nós estivemos reunidos aqui nesse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, quarta-feira, quando nós vamos meditar mais 3 leituras da missa. Deus te abençoe. Fique com Deus.